Hoje você vai aprender a se tornar um bom intercessor. O que a Bíblia diz e por que é necessário interceder. Se você quer entender mais, fique com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um ABC Cast. Que bom que é ter você aqui conosco. Nós estamos muito felizes por estarmos agora com muita força, com muito vigor, assim, com muito desejo de alcançar os nossos primeiros 1.000 inscritos. Então eu já quero pedir para você, já de antemão, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal. E olha, ativa o sininho. Se você achou interessante, se você achou bom, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, é para você, é com você que a gente quer se relacionar, a gente quer entender mais, ouvir você mais, então não deixe de deixar o seu comentário, não perca a oportunidade de deixar o seu comentário, que isso aí faz muita diferença pra gente e vai ajudar a plataforma a entender que esse conteúdo é bom. Tá ok? Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Por isso, estou acompanhando os meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo eu tenho... Ricardo Carvalho aqui, quero dar uma orientação a você, se você é pai, mãe, filho, whatever, e ainda não gasta tempo... Não, bilingue. Filho ele tem que ser, né, pô? Ele pode não ser pai, mas filho ele tem que ser. Falei, Nasceu do eu ovo. falei, se você é pai, mãe ou filho, ou whatever. Então, acertei. Ou whatever. Né? Se você ainda não intercede pela sua família, gaste tempo intercedendo, que é muito importante. É isso aí. É isso aí. Na ponta esquerda eu tenho ele. Fala galera, Luciano Rachid aqui, mais um prazer estar aqui com você. E eu quero te dizer, se você é um imitador de Cristo, necessariamente você se torna um intercessor. Uau. Ele disse que não tinha frase, arranjou a frase. Pensou que o Espírito Santo vai... Essa foi boa. Aquele cara, eu achei que o combinado era não ter frase. Na minha direita... Senta e relaxa. Fala, galera. Como eu sou um cara que cumpre com o combinado, não tem frase. Fala, galera, que Renner, o discípulo amado, e vamos falar sobre oração, pastor. Hoje nós estamos na falta do Rafa, né? Nosso ponta direita. Não pôde estar conosco hoje por motivos pessoais, mas é com muito, eu esqueci. Eu ia falar. Muito. É tão mas muito. É muito. Falou muito. É muito. Falou tanto que falou pouco. Que ele não lembra. Falou tanto que falou pouco. É com muita alegria que nós vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é a oração. Eu acho que um bom cristão, ele tem que se dedicar a ser uma pessoa que entende bem sobre oração. Se nós entendemos que daí que vem nosso relacionamento, nosso poder, vem dessa capacidade de se relacionar com o alto, de falar, de trocar informação, de ouvir, de poder também conversar, cara, você não tem ideia do tanto que nós menosprezamos ou mal utilizamos aquilo que Deus disponibilizou para nós, chamado oração. Então hoje nós queremos falar sobre características de um bom intercessor. Por quê? Existe a oração, que é você falar com Deus, né, de uma forma bem básica, assim, para a gente explicar, é você se comunicar com o Senhor. Você tem a conversa, onde você fala com outra pessoa, né, você tem um emissor e um receptor, alguém que vai ouvir diálogo, aquilo, né? E vai entender, vai interpretar o que você está dizendo, vai decodificar aquela mensagem. E aí você tem também aqui, quando nós falamos em direção a Deus, em direção ao Senhor, nós chamamos essa conversa de oração. Então não é nada... como é que eu posso dizer, místico, nada religioso, meu Deus, não é uma prece, não é uma reza, não é uma repetição, é um relacionamento, justamente. Não existem isso. palavras mágicas, né? Deus não fica impressionado pelo seu vocabulário. E nenhuma receita de bolo, né? Que você vai fazer sempre daquele jeito e vai sempre Pelo dar contrário, certo, né? se tornar uma receita de bolo, você está fazendo alguma coisa errada. Errado. Então, assim, é muito interessante entender que é uma conversa entre duas pessoas que se amam, que querem se conhecer, que querem estar perto uma da outra, e isso é oração. E dentro da oração existe a necessidade de nós fazermos intercessão. E a intercessão, gente, aqui só para a gente dar um parâmetro, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, por isso que o pastor Rachid falou que nós estamos seguindo o exemplo dele, que Jesus Cristo é o nosso intercessor. E interceder significa colocar-se no meio, colocar-se entre duas partes. Para você ter uma ideia, né, a definição da palavra intercessão
significa paga, interceder, mediar e entre, representar uma parte. Intercessão envolve delegação, intercessão envolve autoridade. Por exemplo, é como a figura do advogado. Rafael ia se fazer agora. É na figura do advogado. O advogado representa a parte diante do tribunal. Então, ele chega diante do juiz e ele ali vai interceder em prol do seu cliente. Da mesma forma, quando nós estamos aqui intercedendo por alguém, nós estamos criando uma reunião entre Deus e aquela pessoa para que nós possamos interceder, pleitear uma causa diante do Senhor em prol de alguém, em prol de outro. Ficou fácil de entender, gente? Ficou. E você falou que o Jesus é nosso intercessor, né? Em João 17 a gente vai ver isso na oração sacerdotal, né? Que antes dele ser entregue ali no jardim de Getsêmani, ele intercede não somente pelos discípulos, né? Mas também, figurativamente, por nós todo hoje, né? Por toda a igreja. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2,5, João capítulo 1, 18, Hebreus 3,1, João 5, 24, que Jesus é essa mediação. Isso é algo interessante porque isso aí defende que nós não precisamos estar idolatrando nada, colocando outras pessoas, porque existe um único caminho, uma única verdade, que é a nossa vida, que chama Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, que é o caminho para o Pai. É a única mediação que a gente tem, a única maneira de nós entrarmos em contato é através de Jesus Cristo. Em cima disso aí que o senhor está falando, pastor, é bom te deixar claro que algumas pessoas fazem uma distorção da interpretação bíblica, porque esse texto é muito claro que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Sim. E a gente sabe que existem pessoas que fazem orações para outras pessoas que não são Jesus Cristo. Pessoas que, inclusive, dizem ser seguidoras da Bíblia, né? Sim. E o argumento que essas pessoas usam é o seguinte, que, ora, a igreja não é o corpo de Cristo? Então, quando você faz uma oração a um santo, você está fazendo uma oração como se fosse ao corpo de Cristo. Essa é a interpretação que aqueles que defendem essas orações aos santos, aos mortos, eles utilizam. Mas que é uma doutrina completamente errada, né? Com certeza. Porque a gente é corpo quando a gente está inserido dentro do todo, né? Sim. Quando a gente está fora dentro desse todo, quando você traz um santo e vai entre você e ele, você está colocando ele no lugar de Jesus, né? Exatamente. Então a gente está fazendo dele mediador no lugar de Jesus. Então não faz sentido essa interpretação que algumas pessoas usam para justificar essa prática de culto aos santos, E tem aos mortos, etc. né? outra questão também que eles falam é que eu vou me aproveitar da intimidade que o outro tem com Deus e das boas obras que eles fizeram, né? que eles fizeram para que ele interceda junto ao Pai por mim, porque ele tá mais perto. Se ele falar, ele escuta. Tem uma aquela peça-mãe que o filho atende, né? Isso. Peça-mãe que... o filho Pesa nunca mais, vai o filho deixar... não vai deixar Pesa de mais o fazer a mãe. pedido dele do que o meu pedido, né? Pois é, não, assim, não tem fundamento bíblico algum isso, Não. né? É. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora nós temos livre acesso ao Pai através da pessoa de Jesus. Então eu não preciso realmente de intermediários para isso. Que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né, que a gente tem que fazer conhecido do Senhor, né, nossas petições, né, com orações e súplicas e ações de graça, né? Então a gente não tem que fazer conhecida aquele a quem a gente acha que se ele falar, Deus vai ouvir. Não, Sim. é direto. Eu tenho que fazer Jesus- conhecido do Senhor, né? O Filho de Deus disse, peçam em meu nome. Isso. Se vocês pedirem no meu nome, vai acontecer. Então, é justamente isso. Quando o homem tenta colocar outra pessoa para intermediar essa relação, Isso. ele está fazendo com o papel de Jesus nulo. Ele está dizendo que não está ali a figura do intercessor, que está sentado à direita do Pai, para interceder por aqueles que aqui estão. Então é necessário que hoje a gente entenda isso com muita clareza, porque um bom intercessor entende com quem ele está entrando em aliança, entende com quem ele está entrando em harmonia, né, em sinergia, para poder fazer isso acontecer. Então ele fala, Senhor, ele está falando em nome de Jesus para o Pai. Aí sim. E uma coisa também, que nem a gente começou falando, né? Que oração é relacionamento. Né? Oração é estabelecer uma amizade com o Senhor, como o próprio Jesus lá em Lucas 11 vai falar, né? Usar a figura de amizade para falar sobre oração. Então, uma pessoa que ela escolhe conscientemente não orar a Jesus, mas orar a outras pessoas, ela está negligenciando, colocando de lado a amizade que ela deveria ter com Cristo, o relacionamento. Então, é justamente colocar um santo no lugar de uma amizade, de um relacionamento que ele poderia ter ali com Cristo. E sabe uma coisa grave que eu também vejo nessa prática? Porque, de certa forma, você está
invalidando o sacrifício de Jesus, né? Porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto ao baixo. Aquilo não era só um acontecimento. Ali estava sendo inaugurado um novo momento intencional, onde a gente passa a ter livre acesso, né? Exatamente. E quando você está colocando um terceiro, você está falando o seguinte, que você não está acreditando nesse livre acesso, que foi uma das coisas que o sacrifício de Jesus conquistou. E outra, Jesus disse que não existe prova de amor maior do que entregar a sua vida aos seus amigos. Ou seja, se você está negando o relacionamento de amizade com ele, você está negando o sacrifício. Da mesma forma. E isso se aplica tanto a essa questão dos intermediários que a gente coloca no quesito santos, quanto também nos intermediários que às vezes nós falamos que não aceitamos os santos, mas os 6 horas, né? Eu viro falar, não vou desenvolver meu relacionamento, mas Ricardo, cara, ora por mim aí. Cara, tem uma história engraçada disso, né? Então... Dos 6 horas? Joga na massa. Se for contável... Porque, tipo assim, tinha uma pessoa que toda vez que ela me encontrava, ela falava assim, você tá orando... tá orando por mim, né, pastor? Aí, de novo. Aí, encontrando outro dia, você tá orando, né? Aí, no outro dia, você tá orando, né? Rapaz, teve um dia que eu tava meio pá virada. Eu falei assim, deixa eu te falar, esse negócio não funciona assim, não. O negócio é você falar com Deus, o negócio é você ter esse relacionamento. Você também tá, esse né, negócio de eu orando por você, vai adiantar. Ele faz só parte do processo, não é o processo todo, não. E a primeira característica de um bom intercessor é que ele tem que ser uma pessoa que ora. Ele tem que ser uma pessoa que tem uma vida de oração. Por quê? Porque senão você vai fazer uma coisa que você não tem noção nenhuma do que é. Como é que você vai querer interceder se você não ora? Como é que você vai querer criar uma relação, criar uma reunião entre duas pessoas que você não conhece? Eu não conheço a Deus, como é que eu vou fazer uma intercessão por você para Ele? Não tem condição. Então, assim, é necessário a gente entender que Jesus Cristo, o maior intercessor, o nosso exemplo maior, orou o tempo todo. Eu posso até ler uma lista aqui extensa para você. A Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Jesus disse isso aos judeus no Pórtico de Salomão em João 10:30. Apesar dessa completa intimidade, Jesus, ele diz o tempo todo, durante toda a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que podiam salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Hebreus 5:7. Aqui você vai ter uma lista que Lucas colocou para compilar a vida de oração de Jesus Cristo. Olha essa lista. 5:16, 6:12, 9:18, 9:21, 11:1. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9:18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. 9:28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Cara, ele orava sozinho, ele orava em comunhão, ele orava todo instante. Tempo. Para todas as situações, né? Não, e isso aí de Jesus, um dia desse eu estava até no discipulado, eu falando, uma pessoa indagou o seguinte, a gente fazendo orações e tal. Ela falou, às vezes eu fico pensando se, tipo assim, uma pessoa está enferma e é a vontade de Deus que aquele seja o momento daquela pessoa. Aí a pessoa me indagou o seguinte, será que eu fico assim, será que eu devia estar orando pedindo para Deus curar, sendo que a vontade do Senhor não era essa, né? E aí eu respondi para a pessoa 2 coisas. Uma, que a Bíblia diz que a gente tem que fazer conhecido do Senhor, né? Todas as nossas petições. Então só esse motivo já era mais que suficiente. Mas vem me lembrando também de Jesus, antes do sacrifício, quando ele ora ao Pai e pergunta, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele vem com uma missão muito bem estabelecida, né? De salvar o mundo. E a vontade do Senhor era que prevaleceu, né? Que ele precisava morrer. E nem por isso o Senhor não fez conhecido ao Pai a sua petição. Que o quê? Estou sofrendo, está doendo. É possível passar este cálice? Então a gente não existe essa limitação da oração. Quanto a isso eu não devo fazer conhecido do Senhor. Isso que está passando no meu coração, muito pelo contrário, você tem que levar tudo ao Senhor, né? Existe uma coisa muito séria. Que, por exemplo, as pessoas acham que quando eu oro, eu preciso ser respondido com a resposta que eu desejo. Senão a minha oração não foi ouvida. Muito pelo contrário. Não é isso, porque senão você deixava de ser criatura para ser criador. Justamente. Não, e se a pessoa... Essa oração de Jesus foi escutada. A oração não tira de forma alguma o papel da soberania de Deus, né? Sim. Então, assim, meu papel é orar. E aí tem até duas vertentes, né? Às vezes a pessoa, eu não vou orar pra pessoa não ser curada, porque depois ela não é curada e eu vou ficar com que cara, né? Aí, mas, o meu papel não é curar, meu papel é orar.
Deus, que é soberano, vai saber se a vontade dele é de curar ou não curar. Mas o meu papel de estar ali fazendo a oração diante da presença dele, esse eu estou cumprindo. E se a gente cai nessa desculpa que o Reni falou e até nessa outra que o pastor Rashid acabou de falar, de dar essa desculpa, e se não for a vontade de Deus, você começa com algo em relação à morte, depois em relação à cura, depois você negligencia tudo. Você não ora mais. Você não sabe. Vou orar pra quê? Você não sabe qual Se é a Deus vontade é de Deus soberano em e a todas as vontade dele vai coisas. se cumprir de toda forma, então E vou orar. aí existe também aquele negócio. Quanto mais você orar, mais sensível à voz do Espírito Santo você vai ser, mais discernimento você vai ter E mais vai orar. você vai orar alinhado pelas à coisas vontade do certas. Senhor. E mais parecido com ele Porque você vai você também vai ter que entender que Deus não nega a si mesmo. Então existem princípios. Ele quer curar? Quer curar. Você pode orar por cura? Pode curar. Pode orar. Por quê? Porque ele quer curar. Está escrito. Justamente. Então, assim, é muito interessante porque as orações revelam o seu nível de intimidade com Deus. Com certeza. Aí o texto que você citou de Mateus 26:39, que é o texto de Getsemane, passe de mim este cálice, olha o nível de intimidade. Jesus sabia desde o começo que o plano era aquele, mas ele sentiu angústia. Sim. E ele chegou diante do Senhor e abriu o coração. Pai, passa de mim este É cálice. possível. Vamos conversar que é possível que tá aqui, tá doendo, tô sofrendo. Mas se não for, Eu que vou. seja feita a tua vontade. Isso. A oração do crente, ela pode ser feita, você pode pedir qualquer coisa. Essa oração de Jesus é de uma maturidade. Meu Deus. Você pode pedir qualquer coisa, contanto que você termine com a frase. Mas que seja feita a sua vontade. Isso. Exatamente. Eu sempre me lembro do apóstolo Paulo, né? Um dos maiores personagens da Bíblia, né? O cara escreveu metade do Novo Testamento. Ele tinha um espinho na carne. Pediu, Senhor, tira. Minha Não, graça te basta. basta. Ok. Ok, bola pra frente. Foi ouvido? Segue o jogo. Segue o jogo. Foi ouvido? Foi ouvido. Aí chega o irmão e fala assim, respondeu. não tem poder. Não orou e não foi curado. É. Aí Deus disse pra ele, minha graça te basta. Aí o irmão, não, esse cara não tem poder, não foi curado. A gente tem que tomar Exatamente. cuidado Então, com algumas coisas que a gente quer colocar como sendo obrigatório. Porque aí você acaba sendo soberano ao invés de ser. Deu errado aí? Irmã Lisa. Ficou miudinho. Aumenta mais um pouco, aí. Making off. Gente, vocês que estão assistindo pelo YouTube, Coloca vocês têm uma acesso a cadeira aí. várias coisas que não tem pelas outras plataformas. Nós estamos com um problema de dificuldade técnica aqui com a televisão. Então, se você quiser ver, vai pro A YouTube. ABC fica pequenininho, depois fica grandão. Aí aparece a notificação. A notificação, mensagem da pastora Loiane. O próximo é ele começar assim. Com aquele negócio DVD, né? É DVD mesmo. Aí sempre que bate na bordinha muda de cor, né? Aí, Fica a dica aí, editor. outra questão dentro desse ponto que a pessoa tem que orar é que a pessoa que ora é uma pessoa que gasta tempo com Deus, que tem em primeiro lugar o Senhor. Então, essa busca, ela também vai colocar em ordem as prioridades da sua vida. Se você quer ser um bom intercessor, você precisa orar e precisa fazer isso com constância para desenvolver um relacionamento real com Deus. É interessante vocês lerem aí, porque tem vários pontinhos. Eu tô vendo E eu um não texto preciso, grande. e eu não preciso falar todo sozinho. Então, se vocês quiserem participar, Não, mas a gente tá sempre... não, a gente espera o senhor levantar. Fazendo intercessões aqui. Eu confesso que me perdi aqui onde é que o senhor porque eu acho que agora nós vamos, bicho é meio grande deu um aqui. up. nós vamos para o ponto 2, Opa. que é necessário para que você seja um bom intercessor. É a característica de um bom intercessor. Ah, tava lá embaixo, por isso que eu não ia achar nunca aqui. Ser uma pessoa que persevera, ser uma pessoa que é constante. A Bíblia vai dizer em inúmeros momentos que nós temos que orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ela vai explicitar essa necessidade. Outra vez que você disse também sobre a oração persistente. É interessante que lá em Lucas 11, 9 e 10, ele vai dizer, né, aquele texto. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Só que quando a gente... Muita gente pensa, né, nesse texto, quando vai olhar, pensa assim, poxa, se eu orar e pedir, vou receber, né? Se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater, a porta vai se abrir, porque está escrito, né? Está escrito isso. Então é só eu ir lá, orar, pedir, buscar e tal, que vai acontecer. Mas esquecem de ver o contexto que essa passagem está, né? Porque essa passagem, na verdade, ela é continuação da parábola do amigo importuno. Ou seja, o amigo importuno, a parábola do amigo importuno estava falando sobre oração. E o que fala nessa parábola? Que estava uma pessoa na sua casa, deitado com a sua família, e um amigo veio à meia-noite bater na porta para pedir sustento ali, né, um pão para um outro amigo que tinha vindo ser recebido em sua casa, né? E aí tá falando assim, que
ele não apenas assim daria por conta da amizade, mas pela importunação de tanto a pessoa bater na porta à meia-noite, o cara provavelmente não, pela insistência dele, ele teria que levantar e entregar o pão, né? Então isso aqui está falando sobre perseverar em oração. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, não é apenas uma vez, é uma crescente. Isso é diferente de vãs repetições, né? O que é muito diferente. Que é o que Jesus alerta. Antes dele falar do Pai Nosso, ele fala que é pra gente não ficar usando como usam uma os reza. Fariseus de vãs repetições. Das nossas necessidades. Porque aquilo também, a vã repetição é você só ficar repetindo, sem aquilo tá recheado de verdade, muitas vezes, né? Ou também aquilo não está sendo recheado do propósito do Senhor para a sua vida. Você está pedindo o errado. Você está repetindo o errado. Não. Não. Uma coisa que a perseverança em oração não é repetição, não é repetir as orações. É você perseverar no motivo de oração. Isso. Então, e é interessante a gente ler também aqui, que a gente conhece a história de Daniel, que o Senhor liberou a resposta dele no primeiro dia, mas levou 21 dias para ele receber. Vamos falar aqui sobre guerra espiritual. Mas é necessário que você permaneça, porque senão você desiste, acabou. Se não perseverar, né? Não recebe. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6:9, se nós perseverarmos, se nós não nos cansarmos, nós vamos receber no tempo certo, se nós não tivermos desfalecido. Então é muito importante que eu, você e todo mundo está ouvindo, entendamos que para ser um bom intercessor, você tem que ser perseverante. Aí você vai ver aqueles testemunhos que a mulher orou pelo marido durante 50 anos, 30 anos, a mãe orou pelo filho. Isso aí eu vivi na pele, porque no ano 2000, minha mãe entrou na igreja. Aí automaticamente ali a gente já tem a primeira conversão, né? Os meninos também. Só que meu pai, foi uns 7 anos. A gente fazendo campanha, a gente jejuando, ele tava no trabalho, a minha mãe chegava, vamos aqui, vamos orar pelo seu pai. Até que ele foi salvo. E acontece. É a palavra do Senhor se cumprindo. Eu acho isso interessante porque o nosso Deus, ele é fiel, né? Isso faz parte do atributo dele. Ele é imutável, ele é fiel. Logo, uma pessoa fiel é perseverante dentro da sua fidelidade, né? E isso é uma característica que tem que começar a aparecer na vida do cristão. Porque como ele tem que ser imitador de Cristo, ele tem que começar a ser cada vez mais parecido com ele. Exatamente. Ser participante dos atributos de Cristo. Isso é um atributo. Isso é um atributo que tem que ser vivificado na vida do crente, comunicável, né? Um dos atributos comunicáveis a nós. Justamente. E outra característica, pastor, além da perseverança, a persistência que um bom intercessor precisa ter, ele tem que ter um atributo, a característica da maturidade, né? Exatamente. A palavra de Deus nos diz que todos, quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, mas também a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:19, né, que a criação ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E ali a gente sabe, a gente já falou até várias vezes aqui nesse podcast, que ali é o filho ruios, né, que é o filho maduro. Né? É esse tipo de filho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação. E o filho maduro nada mais é do que o filho que está cada dia se tornando mais parecido com Cristo. Exato. Aquele que está mais adiante nessa caminhada de se tornar mais parecido com ele. E é muito interessante isso, né, fazendo um link com intercessão diretamente, por quê? Porque quando a gente pensa num filho imaturo, o que ele quer? Ele quer as coisas para si somente. Verdade. Ele quer a vontade dele, ele quer a vontade dele, ele quer para ele. Então o intercedor é aquele que não vai gastar tempo orando só para si. Intercessor, perdão. Você viu que eu me segurei pra não falar nada, né? Segurou. Intercessor não é aquela pessoa imatura que vai gastar tempo orando, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, me dá isso. Me dá. Mas é o cara que tá gastando seu tempo pedindo coisa pros outros. É verdade. Não, pedindo aquilo que o pai quer que ele peça. Ele quer ouvir o coração do pai, né? Ele quer entender a vontade do pai também. Ele tá ali, é uma busca de relacionamento. Porque quando você tá só no me dá, você não tá buscando um relacionamento, você tá buscando um provedor. É diferente do quando você quer realmente conhecer o pai e se relacionar com o pai, né? A gente tá pulando um tópico aqui, mas é o faça a sua vontade, né? Ao invés de ser... Jesus demonstra uma maturidade absurda quando ele chega e diz, pai, não faça a minha, mas a tua vontade. Então, a característica de um bom intercessor é que ele entende a missão que ele tem que fazer, que ele tem que realizar, e ele cumpre ela cabalmente. Ele não faz ela pela metade, ele não fica procurando um caminho mais rápido, ele vai lá e cumpre o que ele tem que cumprir. Ele é uma pessoa que tem a consciência plena do que ele está aqui para realizar. Não, isso aí de consciência plena do que a gente está aqui para realizar,
dando uma pesquisada assim, em algumas passagens em Atos dos Apóstolos falando sobre oração, obviamente que a gente tem muitos trechos que você tem oração por cura. É claro que tem. Mas sempre quando eles estão enviando alguém, fazendo algo por uma igreja, sempre tem oração, jejum, imposição de mãos. Então a gente vê os apóstolos, obviamente, que foram se tornando cada vez mais maduros e grandes na fé, nos ensinando, né? Mostrando isso, cara, que mais que coisas pessoais, grande parte das orações dos caras era o quê? Desenvolvimento da obra, da igreja, o evangelho, as coisas do alto. Não era uma lista de compras, né? Não era lista de compras, tipo... Pai, preciso disso, preciso daquilo, aquilo. Senhor, capacita esses varões, envia, Espírito Santo desce sobre a vida desses homens, vão ali abençoar aquela região, aquela cidade, aquela igreja. É engraçado que a Bíblia vai dizer que o filho maduro, se ele for imaturo, ele nada difere do escravo. Ele tem uma herança incrível, mas que ele não pode acessar porque ele é imaturo. Então, o escravo tem o mesmo valor de um escravo. Ele tem direito, mas ele não acessa esse direito por falta de maturidade. E tem muita gente que tem muito direito, mas não acessa, vive uma vida de escravidão, a escravidão do desejo pecaminoso, a escravidão dos desejos que são carnais, desejos que são só coisas mundanas, desejos que são não espirituais, que eu digo assim, não tem nenhum tipo de conexão com o que o pai está querendo, com o que o pai está falando, com o que o pai está fazendo. Então as orações deles são só para eles, não são intercessão. Não, e é fantástico que você vê como eles conheceram mesmo Jesus, porque eles conviveram com Jesus 3 anos, cara. Eles viram Jesus multiplicando pão, transformando água em vinho, fazendo milagre de todos os tipos. Então, assim, se eles tivessem no conhecimento raso de Jesus, o que o cara vai pedir? Pô, rapaz, eu vi esse cara parando tempestade, multiplicando o pão. Eu vou ser o Superman. Eu quero o quê? Eu quero dinheiro, eu quero não sei o quê. Eu tô precisando disso, né? Isso se você ficasse Jesus no conhecimento raso, Aí né? o texto que vem, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Segundo a vossa cobiça, né? Segundo a vossa cobiça. Para os vossos próprios prazeres. Né? Isso que eu acho fantástico em Atos dos Apóstolos. Você vê que os caras conheceram Jesus de fato. Eles conheceram Jesus, se converteram de fato. Porque mesmo sabendo que ele multiplica pão, que ele faz tudo isso aí, cara. Jesus faz tudo isso, mas Jesus não é só isso, né? Pois é. Tem um livro, só concluiu esse pensamento do Reni, tem um livro muito antigo, que eu acho que eu era menino, a gente era menino quando... a época que ele foi lançado, mas eu lembro que minha mãe leu, o pastor Jair falou amplamente para a igreja ler na época, e é o livro do Larry Lee, chama Nenhuma Hora, e fala sobre não vigiar 1 hora apenas, mas ele fala sobre, o livro inteiro ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? E aí ele traz o ensinamento de que o Pai Nosso era um ensino, né, de tópicos de oração. Estrutura de oração. E aí de estrutura de oração. E aí ele fala que existem escritos antigos da igreja, né, primitiva, de orações escritas baseadas no Pai Nosso que demoram cerca de 1 hora a sua leitura, né? Ou seja, ele fala sobre isso, sobre você se basear, né? E o texto de Lucas 11 também, a partir do verso 1, vai falar sobre a oração dominical, que é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma oração, onde os discípulos perguntam como orar. Então ele faz essa jogada. E ele coloca a intercessão logo na segunda parte da oração do Pai Nosso, né? Que é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e seja assim na terra como no céu. Tanto na oração pessoal para as nossas vidas, quanto para a vida das outras pessoas. Então, se a gente for definir bem, e era isso que o Renin estava falando, que esses grandes apóstolos, esses grandes homens de Deus, eles estavam mais preocupados em orar pela obra, reino, né? Porque a oração deles era baseada nisso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na vida do René, na vida do Rashid, na vida do Dan. Fantástico isso. Boa mesmo. Caraca, velho. Eu fico impressionado porque existem pessoas que são capazes de ensinar de tal forma que você grava quantos anos depois você está falando, de forma clara, não é? É chocante isso, né? Você lembrar de mensagem, você lembrar de texto que você leu, coisas assim que... Não, esse livro é fantástico. Com certeza tem na Amazon. Link da Amazon, verdade, galera. não falamos E falar da Amazon, né? A gente pode dizer para os nossos ouvintes e os nossos web espectadores que eles podem comprar livremente. Porque é anônimo. Anônimo. Não pessoal, mostra. A gente sabe o produto que foi comprado, mas nós não sabemos quem foi o comprador. Então o seu nome permanece no anonimato. Então não tenha medo de comprar no nosso Pode link da comprar Amazon, qualquer coisa. Geladeira, Quanto mais caro, melhor. livro, Robô aspirador, teve uma pessoa Fazendo menção do nosso querido Rafael, não está aqui, mas isso aqui é feito com dinheiro. Não é de graça. Não é de graça. E não é barato.
A bicho já viraria uma hora dessa, já ia brigar com o ouvinte. Porque você? Não, e depois ele quer dizer que ele tem uma legião de seguidores. Ele quer dizer que... Meus seguidores defendem, aqueles que eles defendem. Aqueles é ótimo. Você vai ter o contraditório, fique tranquilo. Mas uma característica também da pessoa que ele desenvolve uma vida de oração é uma crescente em santidade. Né? É isso aí. Porque até a Bíblia nos ensina nos Salmos que a pessoa que tem ídolos, ela se torna semelhante ao que adora, né? E o crescente em santidade é exatamente isso. Você está constantemente diante da presença de Deus, você é santificado pela presença de Deus. Você vai se tornando semelhante ao seu Senhor, aquilo que você adora. E cada vez mais você quer se separar das coisas do mundo e andar mais na luz e na vontade de Deus, né? Não, Então, assim, e eu acho assim, impressionante, porque às vezes a gente esquece o nome do Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, quem promove a santidade no homem? O Espírito Santo. o Espírito da santidade. Só que a gente muitas vezes esquece que quanto mais a gente dá vazão aos sentimentos da carne, a gente abafa a voz do Espírito Santo. Então, eu estou tendo dificuldade em ser santo, eu estou tendo dificuldade em manter minha santidade. Você pode ter certeza que você está abafando a voz do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na sua vida, e está dando mais vazão à obra da carne. E aí a Bíblia vai dizer que para não acontecer isso, a gente tem que andar no Espírito e não satisfazer a vontade da carne. E ser santo não é ser melhor do que ninguém, né? Normalmente, é o santão, então quer dizer que agora é bom e tal. Não é ser santo e ser separado de alguma coisa. Eu não sou tirado do mundo, né? É o que a gente faz a diferenciação entre Nazir e o Kadosh, né? É isso aí. O Nazir, ele é o separado de. É aquele cara que foi tirado de um lugar e ele é separado e colocado à parte. No nosso caso, nós adotamos a questão do Kadosh. Nós somos separados para. Exato. Nós somos separados com um propósito. Né? Então, nós somos santificados por Deus naquele momento em que nós nos recolhemos em oração. Nós somos santificados por Deus e é por isso que nós não somos monges. Porque eu não sou separado de. Né? E aí... Eu até me recordo de Martinho Lutero na Reforma Protestante trazer essa alusão, esse propósito. Porque se fosse a questão de você ser apenas separado de, os monges estariam fazendo o melhor trabalho, o máximo. E ele viveu isso, né? Mas porque qual é o propósito? Sim, mas qual é o propósito de eu me separar de, se eu não uso isso em prol de alguém para trazer também a transformação de vida para outras pessoas? Que adianta você ter candeia embaixo da cama, Exatamente. Né? Então Deus vem, acende a minha luz para que eu seja colocado em um lugar alto e outras pessoas sejam abençoadas. E tem um problema, que se a pessoa tentar se santificar separando-se de, jamais vai conseguir. Porque ninguém pode santificar-se a si mesmo. Ninguém santifica a si mesmo. E outra, a santificação não é uma fuga do pecado, não é uma fuga de alguma coisa. Exatamente. O caminho em direção a. Você não se santifica fugindo do pecado, fugindo das coisas do mal. Você se santifica indo em direção ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, quando você se separa do mundo, você não se separa do mundo porque você está fugindo do mundo. Você se separa do mundo porque você foi em direção a Deus e Deus se distancia do mundo. É só isso. E aí você é direcionado por Deus para cumprir um propósito. Que é o exemplo de Sansão. Sansão era nazireu, ou seja, ele se separou de várias coisas. Ele não podia tocar cadáver, ele não podia tomar vinho, ele não podia cortar o cabelo. Eram ações que os separavam de alguma coisa. Porém, existe um problema gigantesco, que é que ele não tinha a busca por Jesus Cristo. E a diferença você vê no próprio Jesus, que ele andava com os publicanos, né? Era criticado por isso. Estava ali no meio da galera. Estava no meio dali da galera toda, mas era separado. E tinha um propósito. Opa! Exato. Até porque ele nunca pecou, né? Glória a Deus, aleluia, né? Então, nós entendemos que santidade é necessário para ser você um bom intercessor. Faz parte da vida de intercessão. A característica de um bom intercessor. De oração. Outra característica importante de um bom intercessor é discernimento, né? Ter sensibilidade espiritual, saber é fundamental, o que ele deve orar, né? E tem um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 13 e 14, que o apóstolo Paulo vai dizer: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Ou seja, se a oração não for guiada pelo Espírito, se o homem não for capaz, se o homem não for espiritual, não for capaz de discernir as coisas do Espírito, ele jamais conseguirá fazer orações assertivas. Isso. Né?
Mas se ele é um homem carnal, ele vai cogitar das coisas da carne e vai fazer orações Cara, esse texto ele é... carnais, digamos assim. Se a Bíblia vai dizer que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, como é que você vai discernir o que está acontecendo se você é carnal? Por isso que as pessoas dizem, e a Bíblia vai confirmar isso, que o Espírito de Deus não pode ser dado ao mundo. Usa a expressão que ele Não nem pode receber. conheceu, né? Não pode conheceu. receber, né? Então a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, 13 e 14, que é o que você falou, que nós só sabemos interpretar se for mediante o Espírito, porque é ele quem perscruta o Pai e vai transferir para o homem. A revelação é trazer do Pai para o coração do homem, e quem faz isso é o Espírito Santo. Então, se você quer ser um bom intercessor, você vai ter que ter discernimento espiritual. Para isso, você vai depender do Espírito Santo. As coisas estão elas estão juntas, né? A gente Ligadas. estava falando de santidade. Exato. Isso tem tudo a ver com o que vem agora, né? Se você não está Exato. numa caminhada de santidade, você está se afastando cada vez mais dele. Exato. Então, cada vez menos discernimento, cada vez mais obscurecida a sua vista, cada vez mais você Não vai vá por esse caminho. Não assertivo. Não vá por esse caminho. Vai orar, vai orar. A revelação, ela vem com a intimidade, né? O Salmo Isso. 25:14, ele diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uau. Então, quanto mais íntimo de Deus, Essa palavra mais é muito revelação forte, de cara. Deus É muito você forte. tem. Se você não é íntimo, você não tem revelação e você não tem discernimento. Então, para que você cresça em revelação e discernimento, é necessária intimidade. Não, quando diz assim, dá a conhecer a sua aliança, isso Cara. é muito forte, porque nosso Deus é um Deus de pactos, né? Sim. Um Deus de alianças, um Deus fiel. E a gente saber que só vai conhecer isso aqueles que se aproximam e que buscam Ele, ou seja, aqueles que não se aproximam, não buscam, não vão nem conhecer isso, que é a maior dádiva que a humanidade já teve. Isso é forte, cara. É forte você parar pra pensar nisso, né? E a Bíblia vai trazendo tantos outros textos, né? Que ele diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem dar a conhecer aos seus profetas. Então, assim, Deus quer se revelar a nós. Sim. Né? Deus quer se relacionar, Deus quer né? se relacionar, entendeu? Ele quer trazer essas revelações, esses discernimentos a nós. Só que precisa haver também uma contrapartida. Isso. É engraçado porque muitas vezes a gente não leva a sério as coisas. E aí a gente reclama porque não tem resultado. Mas olha o tanto de coisa que a gente deixa de colocar em prática. Verdade. Olha o tanto de coisa que a gente deixa de aproveitar. Então é ouvir isso aqui, ouvir de novo, ouvir mais uma vez, ouvir 3 vezes, 4 vezes, até você colocar tudo em Isso que o prática. pastor Ragid estava falando, que nosso Deus ele quer se relacionar com a gente, é verdade. A Bíblia o texto bíblico O vai nos tempo mostrando todo é isso. isso. O tempo todo isso. E uma coisa que a gente escuta muito, pessoas veem coisas na vida, coisas ruins, ou algo não aconteceu como ela queria, ela fala, mas como é que Deus deixa isso? Como é que Deus deixa aquilo, né? Colocando Deus numa posição de questionamento, né? Sendo que é o contrário, cara. A história bíblica nos mostra o seguinte, nosso Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus verdadeiro, imutável. O lado que quebra, o lado que erra, é sempre o nosso lado. Deus nunca vai quebrar uma aliança. Nunca é o lado dele, entendeu? Algo que ilustra bem isso que o pastor Rashid estava falando é, por exemplo, se a gente pensar numa rádio, né? Que a rádio a gente precisa ali sintonizar para ouvir a frequência correta. É como se Deus estivesse sempre ali na frequência dele, sempre falando, sempre querendo se comunicar com o homem, sempre querendo ter a parte do relacionamento dele, mas a gente está lá, mudando de rádio para rádio. Indo para outra ali, dando escutadinha. Deu escutadinha e tal, volta para outra, começa a ouvir as coisas do mundo, começa a dar vazão à nossa carne. Mas o que a gente deveria fazer é parar um tempo, simplesmente ir lá e sintonizar na frequência que ele está falando. Ele está falando. E isso, eu tenho esses confrontos, assim, frequentemente não por conta de não saber a eficácia e a validade, ou o que o texto bíblico nos diz a respeito de oração, porque isso eu acho que claro, né? O cristão médio, como diz o Rafael, ele tem, Rafael, ele muito tem citado, esse muito conhecimento, né? É claro para nós, só que a gente vive em um tempo de um excesso de atividades, de quantidade de coisas tão grandes que, às vezes, parar 1 hora do dia, que seja para ter um momento de oração, para muitos pode parecer perda de tempo, né? Para muitos pode parecer, cara, enquanto eu deveria estar desenvolvendo aqui alguma coisa, eu estou orando. Entretanto, acho que Martinho Lutero tinha a frase, né, que ele orava, normalmente ele orava 1 hora. Nos dias mais ocupados ele orava 2. Então, assim, isso é louco pra gente hoje. Você fala, cara, o dia que eu tô mais ocupado, então eu vou fazer o seguinte, no final do dia eu tiro um tempinho ali para orar antes de dormir, oro 10 minutos e Ele vou dormir. tinha o entendimento de quem resolvia pra ele. Então, assim, a gente às vezes tem esse entendimento, mas nos falta Da onde ia vir a solução prática. para ele. Isso.
É porque, cara, a gente carrega na força do braço. Essa é a realidade. É a realidade. Essa é a realidade. E aí falta fé. Exato. Falta fé. Exato. A gente muitas vezes quer fazer na nossa força, no nosso Do tempo, nosso do nosso jeito. Aí o que a gente E não faz? é assim, a regra do jogo não é essa. É. A regra do jogo é no tempo dele, Do do jeito dele. dele, o que ele quer. Pra glória dele. A questão da dependência, né? É difícil a gente É engraçado que eu desenvolver. tô passando por um processo e aí, cara, orando, jejuando, já tem uma hora que eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. E aí, assim, Não sei como é isso, hein? eu quero que todo mundo aqui entenda. A gente não tem tentativa nenhuma de mostrar que a gente é super-homem ou nada do tipo, que isso é irreal. Eu cheguei pra Deus e falei, Senhor, eu não sei mais. Esgotou o que eu sei de Minhas possibilidades. conhecimento, de oração, disso, de aquilo. Aí minha mãe me ligou hoje de manhã, meu filho estava orando por você e a palavra que eu tenho para você é volta pro começo. Eu falei, ai meu Deus. Tipo aquele Mas banco imobiliário, né? Mas, meu Você tá lá Deus. na frente, volte 10 casas. Volte pro começo e pergunte para Deus de novo do zero. Eu falei, cara, mas essa é a realidade. É do jeito dele, do modo No dele, tempo ele tá no dele. controle. Se você tá vendo um problema, e você tá só enxergando coisa ruim, você não tá entendendo como Deus tá falando ou fazendo, eu quero te dizer, você está com a perspectiva errada. E sempre a gente tem que trazer à Não é memória Deus que está errado. aquela perspectiva. É livramento de Deus. É. Em qualquer situação, é livramento de Deus. Porque assim, se ele não deu agora, ele tá te poupando de alguma E coisa. se a nossa vida tá na mão dele, né? É isso. Ele tá me livrando, ele tá me ensinando, Ele tá me preparando. Tá me conduzindo. tá me conduzindo, tá me guardando. Isso é maturidade, né? É a maturidade que a gente exato. colocou nos pontos. É que a gente pra também trás. tem que lembrar que a gente tá levando a vida, a gente é muito limitado, né? Uhum. A gente só sabe esse nosso aspectozinho aqui, tá? Que a gente já viveu, que a gente, né? A gente tá falando de Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que conhece o início, o meio, o fim. Então a visão dele é outra. A Ele perspectiva tá aqui de de cima, Deus, né? A gente é o peão aqui dentro do tabuleiro, ele tá aqui Nossa, de cima, né? Peão pro tabuleiro ainda é muita coisa, né? É um tá bom demais, grãozinho né? de areia. Não é nem o peão do tabuleiro. A questão é justamente essa. Deus não vai dar a glória dele pra ninguém. É. Então, se você quer interceder, você tem que se entrar em alinhamento com ele. Ter Isso. discernimento para se alinhar à vontade dele. Outra Ele característica importante na intercessão, que significa mesmo intercessão, é carregar o peso, é dividir o fardo. É você ajudar pessoas que não têm condições sozinhas agora. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, ele nos ajuda. Ele nos auxilia nessa tarefa. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele está dando o exemplo. Ele está dizendo, olha, você que não sabe como orar, eu vou te auxiliar nessa fase. Eu vou te auxiliar nessa tarefa. Eu vou te auxiliar nessa missão. A gente vê exemplos disso na Bíblia. Uma intercessão prática é de Neemias. Neemias recebe uma notícia dizendo que Israel tinha sido assolado, que tinha sido destruído. E a Bíblia vai dizer que ele chora, cara. Ele se coloca no lugar de Israel. Ele fala, meu povo, minha terra, minha cidade. Senhor, o que eu tenho que fazer? Esse é o coração do intercessor. O intercessor escuta um problema, ele não fica, que dó. Mas ainda bem que não é comigo, né? Graças a Deus, o Senhor me livrou, me colocou aqui nesse lugar que estava em paz, está tranquilo, estou bem. Então não tem nada a ver comigo. Não, ele se colocou na brecha, ele se fez parte do problema, ele se tornou a solução porque ele teve coragem de emprestar a força dele, que é a tradução. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6:2 que nós temos que carregar os fardos uns dos outros. É sentir a dor do outro, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. E não é você querer também se colocar como o intermediário do outro. Não é isso. É porque às vezes a pessoa vai dizer, então agora... Eu sou Jesus agora pra pessoa. Eu sou intermediário. Não é isso. Não vai aguentar o É peso. o que a Bíblia nos diz da oração em concordância. Aí existe um poder sobrenatural na oração em concordância. Então eu vou me colocar junto com o Ricardo para orar com o Ricardo pelo problema que ele tem. Porque um vence milhares, mais dois vencem 10 milhares. Exato. E tudo que nós ligarmos Existe na uma terra PG aí, em né? concordância será ligado no Exato. céu. Então a gente entender que existe um papel que, como igreja, nós cumprimos, como corpo de Cristo diante da presença de Deus, que há uma liberação diferente do que eu orar sozinho. Colossenses capítulo 1:24 é um texto que ele buga a mente de muita gente, porque ele diz que nós temos uma parte no sacrifício de Cristo. É como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido suficiente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o que ele fez na cruz está completo, está consumado, finalizado. Isso deu início a uma sequência de atos, de obras de necessidade.
Aí entra a igreja. A igreja vem para que o sacrifício de Cristo não seja invalidado, dando sequência ao que ele fez. Então, ele finalizou essa etapa dizendo, abri nova etapa, abri um novo caminho, abri uma nova jornada. Então, agora é com vocês. E entra nós aqui, onde nós somos responsáveis por transmitir, distribuir, porque aí a gente vai falar também... Perpetuar. Nós não somos responsáveis por curar, nós não somos responsáveis por libertar, nós não somos responsáveis por reconciliar, nós não produzimos essas coisas. Nós somente distribuímos o que ele já conquistou na cruz. Então, eu pego aquilo que ele disse, que é direito meu, e coloco em prática. Senhor, o Senhor disse que o Ricardo podia ser livre. Então, eu estou orando agora e falando, Senhor, livra o Ricardo, liberta o Ricardo. Mas não sou eu, Daniel, que liberta o Ricardo. É o poder de Jesus Cristo. De maneira nenhuma. Que morreu na cruz por mim, por ele, por todos que nele crê. E agora eu estou dizendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora em oração e eu coloco a vida do Ricardo e eu crio uma reunião entre ele e o Senhor, dizendo, Senhor, eu peço a libertação dele. Intervenha na vida dele. Pedindo hoje, diante daquilo que o Senhor disse, que o Senhor morreu por ele, que o Senhor pagou o preço por ele, para isso acontecer. E é interessante também que você trouxe à tona a figura de Neemias, né? Porque em Neemias a gente vê uma figura que foi um intercessor em ação. Sim. Né? Que não somente ele se levantou para interceder, mas ele se levantou para ser a resposta de Israel para aquele momento. Sim. O que me faz lembrar de um grande movimento de intercessão, de oração, que foi o movimento dos moravianos. Por quê? Porque eles se colocavam forte, na brecha em oração, mas também eles estavam ali como as pessoas que podiam ser as respostas daquela oração. Era até mais forte, né? Eles não se comprometiam a orar por nada que eles não poderiam ser a solução. Né? Agora, um recado para o nosso querido ouvinte. Se Deus está colocando, e a gente acabou de falar que o homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais. Se Deus está colocando algo no seu coração para você interceder, muito provavelmente esteja ligado com a sua missão aqui na Terra. Seu chamado. Com o seu chamado. Então, não ore apenas como alguém que, caramba, Deus está me mandando interceder sobre isso, mas comece a dispor o seu coração para ser parte da solução daquele problema. E alguém que até a gente já entrevistou aqui, que passou por um processo semelhante, foi o Marcão. Porque Deus começou a colocar a ele um amor inexplicável sobre a Holanda e um motivo de oração, um motivo de intercessão, até que o momento que ele entendeu que o propósito de vida dele estava ligado com aquele país e plantar uma igreja naquela nação. E pastor Ricardinho, isso que a gente estava falando de se compadecer, a compaixão pelos outros, isso e aquilo que o pastor falou também, de o sacrifício de Jesus e a igreja dando continuidade à obra que o Senhor Jesus iniciou, que a obra redentora, o start dela foi o amor. Deus ter se compadecido de nós. Nós somos pecadores, ele se compadeceu de nós. Ele falou, vou mandar meu filho. Ele não tinha obrigação, né? O start disso é amor. Então, essa característica tem que estar evidenciada na nossa vida. Não tem como a gente ser igreja do Senhor e a gente não se compadecer pelo próximo, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente não tem um intercessor que não se compadeça das nossas, né? Então, a base da oração é o amor. É o amor, cara. A gente tem que se compadecer pelo próximo. É a base da intercessão, a base do discipulado. A base do evangelho. É o amor, cara. Eu não prego se eu não amar. Porque, pra mim, a condenação dele não tem problema. Se você não amar, você não precisa pregar. Essa é a realidade. Se eu não amo, eu não vou nem pro céu, porque a palavra de Deus diz que se eu não amo, eu não conheço a Deus. Porque se Deus você ama a Deus que você não vê e odeia os irmãos que você vê, seu evangelho é mentiroso. Isso é mentiroso. Gente, olha só, o último ponto, a última característica de um bom intercessor é que ele sabe fazer batalha espiritual. E como a gente já criou e já falou sobre isso num episódio, certo? Verdade, clique aqui. Nós temos um aqui. Apareceu aqui. Clique aqui agora. Tem que colocar no card, Elisa. E tem que aparecer nessa hora. Assista agora a continuação desse episódio com batalha espiritual, para você poder ser um excelente intercessor. Eu espero que você, com esse podcast, com esse episódio, possa entender o valor da oração, a necessidade de você abrir a sua boca e criar reuniões, fazer o pagar o preço por mais alguém, trazer o reino de Deus à existência, porque realmente não é brincadeira, o negócio é sério e você faz parte da solução, tá bom? Que Deus te abençoe. Últimas palavras. Eu creio que a oração é um... Essa foi pego de surpresa, né? Mas oração é algo totalmente espiritual, totalmente uma obra divina. E eu quero deixar um último versículo que diz que a oração do justo pode muito seus efeitos, né? O pré-requisito para a oração ser eficiente, ser eficaz é ser justo. E quem nos justifica é o Senhor. Então a oração em si é uma obra divina, uma obra espiritual. Aleluia.
René Miranda. Vamos mudar. O bicho já tava... já tinha até puxado o ar, né? Falou, Tomei uma pessoal, um rasteira. episódio muito bom. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, nunca se esqueça que a oração é um privilégio. Antes de qualquer coisa, é um privilégio que nós homens temos de poder ter livre acesso ao nosso Pai. Quem É isso entende aí. o que é oração faz dela seu primeiro recurso, Seu primeiro recurso. ao invés de sua última opção. Boa. Essa é forte. Podia ter sido a nossa frase de efeito se eu tivesse falado Tá vendo? no início. Eu tinha usado essa aí, ó. René Miranda. René Miranda. O discípulo amado. Faltou. Pois então, continuando. Rashid Champ, pastor Rashid Champ. Então, a gente até já deixou algumas ótimas indicações aqui, né? E eu quero refazer essas indicações, 2 livros pelo menos, que é o Oração Intercessória, do pastor Dutch Sheets, que é um ótimo livro. Meu livro já indicamos número 1. que o pastor é um dos favoritos dele. E um outro livro muito bom, que é o do Michael Bickle, que é Crescendo em Oração, que é um catatal também, um manual de oração enorme. Mas além de deixar essas indicações, eu quero dizer algo que o Espírito Santo já falou comigo uma vez. Eu cheguei a uma época da minha vida que eu estava numa crescente de leitura de oração, que eu estava lendo tudo que se publicou de oração. E não orava. Então, assim, o que o Espírito Santo falou comigo, você pode ler tudo que tiver sobre oração. Só que se você não entrar pro seu quarto e fechar a sua porta, Uau. você nunca vai desenvolver uma vida de oração. É isso aí. Então, oração você pode ler muito, mas na verdade, o mais importante é fechar a porta do teu quarto, entrar pro secreto e crescer em relacionamento com Deus. Então, Amém. faça isso hoje. Depois dessa vai Tira orar. um tempo e vai orar. E com isso, que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Falou. Falou! Valeu, galera. Yeah.